gente! Meu nome é Marília Bezerra, eu sou tutora de Química do Projeto Faimon. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre densidade. Bem, você já se perguntou por que o gelo boia na água? Por que quando tem aqueles derramamentos de petróleo, o petróleo simplesmente não afunda no oceano? Como que o iceberg ele é tão grande para baixo e para cima não tanto assim? E como que existem aquelas torres de líquidos em que ficam vários líquidos assim em uma torre só? Antes de mais nada, eu queria pedir para você já se inscrever no canal e depois conferir as nossas outras redes sociais, o Instagram e o TikTok, para ficar por dentro de todas as nossas dicas e todos os conteúdos que a gente vem explicando. Hoje eu vou falar um pouco sobre a densidade, que está relacionada a todos esses fenômenos que eu falei ainda há pouco. E se você não viu, eu vou deixar aqui no card um vídeo que a gente tem falando sobre os estados físicos da matéria e o que é a matéria. Bom, a gente sabe que a matéria ela tem algumas propriedades, como massa, volume e a densidade. E a densidade é justamente a relação entre a massa e o volume de uma substância. E por isso ela vai variar de acordo com cada substância, certo? A densidade, em termos bem gerais, ela é uma razão entre a massa e o volume. Então a gente calcula a densidade, normalmente é esse Dzinho, igual a massa, Mzinho, sobre V, volume. Mas o que é massa? O que é volume? A massa é basicamente a quantidade daquela substância, a quantidade de qualquer coisa, a quantidade que tem naquilo. E, por exemplo, tudo tem massa, tudo que é feito de matéria tem massa. Então a minha camiseta tem massa, eu tenho uma massa, que é a quantidade de matéria que tem em mim. E o volume é o espaço que eu ocupo. Então, o volume ele não é, por exemplo, só a minha altura, porque eu não sou só altura, eu tenho altura, largura, comprimento, assim, né? Por enquanto eu acho que eu não sou um desenho animado, eu sou de 3D. Bem, e agora como que a gente relaciona essas duas coisas para fazer a densidade? Bem, você já se fez aquela pergunta, né? O que é mais pesado, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? As pessoas sempre perguntam isso. E a verdade é que eles têm o mesmo peso, porque os dois são 1 quilo. Só que o algodão, você precisa de um montão de algodão para ter 1 quilo, e o ferro vai ser só um bloquinho pequenininho para dar 1 quilo. E essa diferença é justamente por causa da densidade. O ferro ele é muito mais denso do que o algodão. Bem, o ferro e o algodão, eles têm essas densidades diferentes, primeiro porque eles são substâncias diferentes, certo? Mas também porque a densidade está relacionada com a proximidade das moléculas. Então, o algodão, ele tem cada uma das suas moléculas bem espalhada, e por isso que você precisa de um montão de algodão para formar 1 quilo. Se eu pegar só um pouquinho de algodão, eu vou ter... as moléculas elas estão bem espalhadas, então vai ser bem levinho. E já o ferro, ele tem as suas moléculas bem juntinhas, bem grudadinhas, e por isso que se eu pegar um bloco de ferro, pequenininho que seja, vai ser bem mais pesado do que um tantinho de algodão, certo? Bom, agora, como que eu faço para calcular essa densidade de fato? Vamos imaginar que a gente tem uma substância X que ela tá dentro de um copo de 100 ml. Então, tem um copo de 100 ml e eu vou colocar esse copo numa balança. Quando eu coloco esse copo numa balança, eu descubro que lá tem 100 gramas. Então, se eu divido 100 gramas por 100 ml, eu tenho 1 grama para cada 1 ml. Ou seja, se eu tivesse um potinho que coubesse 1 ml, naquele potinho teria 1 grama daquela substância. Essa densidade que eu falei, 1 grama por ml, ou 1 grama por centímetro cúbico, é a densidade da água, que é uma das mais importantes que a gente precisa ter sempre na cabeça. E é basicamente esse cálculo que se faz
para qualquer outra substância. Bem, agora eu vou tentar fazer um pequeno experimento para exemplificar um pouco melhor tudo isso que eu falei. Aqui eu tenho 7 potinhos do mesmo tamanho, mesmo fabricante, que tem o mesmo volume. Eu identifiquei todos eles com uma liguinha marcando o mesmo volume e eu vou colocar algumas substâncias neles para a gente pesar com o auxílio dessa balança e a gente calcular a densidade de cada um deles. Vamos lá? Bom, então, depois que eu defini o volume igual para todos, eu coloquei... Bem, aqui a balança, ela tá na medida de gramas, e aí eu vou usar esse potinho vazio, igual a todos os outros, para fazer a tara. Ou seja, quando eu medir, vai medir o peso exatamente das substâncias que estão aqui dentro dos potinhos. Certo, então, agora que eu fiz a tara, eu tiro esse pote e vou ver o peso de cada um desses. Bom, eu vou primeiro medir a água para ver a quantidade de... porque a água é a medida universal, né? Eu disse medida universal porque, como a água tem a densidade de 1 grama por ml, significa que a quantidade de gramas de água vai ser a mesma quantidade de ml. E aí vai ser a mesma quantidade de ml para todas as outras, e assim a gente consegue calcular a densidade. Então, aqui a água tem... Bom, com esse experimento a gente pode perceber que as substâncias elas têm densidades diferentes, porque elas ocupando o mesmo espaço tiveram pesos diferentes, tiveram massas diferentes. Então, eu vou calcular aqui, baseado nas massas de cada um, e você vai poder, pra gente poder perceber exatamente as diferenças na densidade de cada uma dessas substâncias. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se ficou qualquer dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. E se você quiser um outro vídeo falando sobre os icebergs e o petróleo que flutua na água e o porquê que o gelo flutua na água, deixa aqui nos comentários também. Lembre-se que ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Você achou que tinha acabado? Mas não, pra terminar... Bom, como a gente viu que as coisas têm densidades diferentes, então vamos fazer alguns testes. O que será que boia e o que será que não? Bom, primeiro o clássico, óleo na água. O que será que acontece? Não é que boia mesmo? E agora vamos pegar aqui 1 grama de bico e jogar aqui nessa mistura. Ó, ele afunda, ou seja, é mais denso que a água e o óleo. Mas e a aveia? Será se ela afunda ou flutua? A aveia flutua, ou seja, ela é menos densa. E só para completar essa mistura, um pouquinho de suco de uva. Ó, vocês viram que o suco de uva, ele afundou, mas ele se misturou? É porque a densidade dele é muito parecida com a da água. E por último, uma pitada de farinha, que também flutua. É isso, gente. Até a próxima!